A pergunta do início do vídeo não é necessariamente uma concordância da minha parte. É uma pergunta que provoca em relação ao que a gente vai abordar neste conteúdo de hoje. Será que parte da torcida do Bahia tem reclamado de barriga cheia? Lá no Partiu Bateu da Band, comentaristas, torcedores opinaram sobre essa temática, falando sobre algumas situações específicas, como o caso de Cauli, e a gente vai dar voz, vai dar espaço aqui, também vai dar o nosso pitaco. Iremos falar sobre a arbitragem desse jogo contra a equipe do Flamengo e sobre o nosso time feminino e mais o Plantão Tricolor aqui no canal. Bora lá. A nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia. Beleza, Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia. Claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Primeiro destaque está na sua tela. Felipe, treinador do nosso time feminino, depois de mais um jogo à frente das Mulheres de Aço, falou sobre o triunfo de goleada diante da equipe do Jequié por 5-0. Olha aí, Felipe. Mais uma vitória diante do Jequié, né? Dessa vez um placar elástico. Eu queria que você falasse como você faria essa partida e melhorou do que o Brasil. Boa tarde a todos. Eu avaliei uma partida com uma boa evolução. Eu estou há 2 jogos. Eu pude assistir um jogo de fora e participar de um. Foi o último jogo do Jequié. E a evolução ela é notória. A gente conseguiu impor um primeiro tempo muito agressivo. O adversário passou uma vez do meio de campo até os 10 minutos, de uma bola que a gente teve muito controlada. Conseguimos manter a posse de bola e criar ações ofensivas muito mais estruturadas, não só de ligações diretas, com trocas de passes, triangulações, terceira mulher e outros envolvimentos que já trazem para o nosso modelo de jogo. Então, foi uma partida muito boa. A evolução ela é grande, porque no pouco espaço de tempo que a gente teve, as meninas entendendo o conceito, começando a ter mais leitura. Hoje eu quero enfatizar a Tracy, que no meio de campo tem que ter escaneando para tomar decisões, entre outras atletas. Então a gente está progredindo muito bem. Uma pena a arbitragem que teve. Infelizmente, a gente ainda tem um despotismo muito alto em relação à arbitragem. Elas, de maneira geral, começam a impor algumas coisas que não existem para o jogo. Nós precisamos rever isso, e não pela arbitragem em si, mas pelo futebol feminino. O futebol feminino tem que ser olhado com mais carinho. É um produto que a gente tem que vender melhor. E se a gente não melhorar e qualificar todas as ações, nós treinadores precisamos ter nossas licenças, os clubes estão cada vez mais sendo cobrados, as arbitragens elas têm seus treinamentos, mas é necessário cada vez ter uma cobrança mais elevada, para que o produto futebol feminino e, consequentemente, o futebol baiano eleve de qualidade e a gente consiga fazer cada vez mais que seja algo mais vistoso e bom para a torcida assistir. Tá aí, rapaziada. Para ver a coletiva completa, tá disponível na TV Bahia, mas a reclamação é legítima, né? Para que a gente possa, de certa maneira, cobrar que o futebol feminino apareça cada vez mais, seja cada vez mais difundido, como tem sido ao longo dos anos, né? Tudo tem que funcionar de maneira bem organizada e com um nível de qualidade elevado. E quando eu falo tudo, é essa questão de arbitragem, transmissão, né? Esse cuidado, o cuidado com o gramado de Pituaço. Hoje as Mulheres de Aço jogam em Pituaço e o gramado está deplorável. Então essas coisas precisam evoluir para que, né, o futebol feminino possa alcançar voos cada vez mais altos. Parabéns pelo desabafo aí do Felipe e pelos resultados, né? Os Mulheres de Aço vem arrebentando aí no Campeonato Baiano, sobrando. Vou falar agora sobre os homens, né? Sobre o nosso time que vai entrar em campo na quinta-feira diante da equipe do Flamengo. A arbitragem definida para esse jogo, tá? E é ele mesmo, Braulio da Silva Machado. Espero que eu não tenha motivos para poder falar de arbitragem. Eu não tô aqui fazendo chororô por antecedência, nem nada do tipo, não. Mas o histórico com o Braulio é terrível, principalmente em jogos contra o Grêmio, né? Só de eu falar aqui o nome dele e o nome do Grêmio, você já deve ter lembrado de pelo menos 3 partidas aí em que tivemos problemas com ele no comando. E temos problemas frequentemente em jogos contra o Flamengo. Mas que o Bahia faça a parte dele, independente de qualquer coisa, né? O Bahia tem que ser mais efetivo, né? Tem que ser mais letal, porque tem criado, mas não está conseguindo matar as jogadas, dar um ponto final para as jogadas, né? Mas enfim, fica aí o alerta em relação a Braulio. E justamente sobre o Bahia, o seu desempenho e algumas reclamações por parte da torcida, a gente vai trazer aqui um recorte lá do Partiu Bateu do último sábado sobre esse momento que o time vive. Vamos ver o que foi dito e depois opinar. Os últimos 3 jogos do Bahia em casa, o Bahia não fez gol. Exatamente. Fez gol fora contra o Grêmio. Eu tomei 3 heads, inclusive, no gol do Bahia, né? Coloquei que o Bahia marcava gol nesses últimos 3 jogos. lá no Maraca eu não vou botar isso, porque espero que eu esteja pesada. Mas para pontuar também isso, eu acredito que o Bahia hoje tem o melhor meio de campo do Brasil.
E você pode comparar com o Flamengo, com o Botafogo, que tem um time massa. Eu acho que meio de campo, um time que joga, tanto não é à toa que em números, estatisticamente falando, é o time que mais cria. Mas é um time que finaliza mal ainda, porque também a gente hoje não tem um atacante, né? Mas no meio de pontuando todas as coisas negativas, a gente também não pode esquecer das coisas positivas, da evolução de Canu, do setor defensivo do Bahia. Sim. Juba, que tá jogando muita bola na lateral esquerda. A gente critica que o Rogério Ceni improvisa, Everaldo na ponta, mas e Juba, que foi um acerto. Verdade. Canu, depois que trocou o lado, que foi também um acerto de Rogério Ceni, pô, tá destruindo, pô. Destruindo a personalidade que ele sai pro jogo, que ele toca a bola. Casou muito bem com o Gabriel Xavier, que é um jogador mais novo, que consegue ter uma parte física melhor. Mas enfim, o Bahia teve nesse meio aí, por mais que tivesse resultados ruins, empates, né, que não são nem resultados ruins, mas por mais que não tenham ganho algumas partidas, o Bahia também teve muitos pontos positivos. E, setor defensivo principal. E só de lembrar que no ano que vem é esse time e mais dinheiro, e mais reforço. Exatamente. Então, se não tem essa é a ideia da SAF, né? Se não tem um centroavante, imagina. O Bahia foi agressivo nesse ano, ano que vem deve ser também, então vai meter mão no bolso para trazer. E a gente não tá falando, pode ser até que venha um, sei lá, Cicinho, que tava na segunda divisão da Bulgária, o cara chega aqui e arrebente. Como o Bahia teve um achado em Cauli, que tava, né, também no futebol búlgaro, né? Mas a gente tá falando de um valor, trazer um cara de peso, um Memphis Depay da vida. Por que não? E assim... Se um time como o Corinthians tá na crise e tá trazendo um jogador como esse, um craque da Holanda, que o Bahia, que não tá em crise e tá com os cofres ok, não pode trazer um Gabigol? E lembrar que ano passado foi só sofrimento, né? Sim, até a última rodada, Rogério pegou um time que estava praticamente rebaixado, salvou, né, e conseguiu salvar. E aí a torcida esquece isso, porque foram 9 jogos que, pelo amor de Deus, né? Você pensar assim, o jogo contra o Corinthians, o jogo contra o Atlético Mineiro, que foram jogos espetaculares do Bahia, né? Apesar de ter o jogo contra o América nesse meio tempo. O jogo contra o São Paulo também, que foi doloroso. Tomou gol. E o Rogério sai muito revoltado daquele jogo, porque o jogo estava empatado até os 52 minutos do segundo tempo, e ele não sai, como aconteceu no jogo que tomou gol agora contra o Bragantino. Ele também fica muito irritado. Você pode perceber na coletiva que ele fala, não que o time tem que se acomodar, mas tá no final do jogo, 52 minutos, não se desliga e não sobe à toa, porque garante pelo menos um ponto. Campeonato de pontos corridos não pode perder um ponto do jeito que perdeu, tanto nesse jogo contra o São Paulo, que foi muito puto, e nesse jogo agora contra o Bragantino, que também é no final do jogo, né? O Araci Muniz, ele fala que é perfeito, cara. Eu penso tudo isso que vocês estão falando, pena que não tem oportunidade de me expressar como vocês estão fazendo. Estão reclamando por nada, bora Bahia minha porra. E o Reinaldo, ele fala que o Bahia precisa de um centroavante matador. Por que Rogério escala Cauli em todos os jogos? Porque pra mim é o melhor, é um dos melhores meias que tem, é o melhor que tá tendo, né? Você vai os torcedores, eles só enxergam a qualidade ali de quem tá aparecendo mais. Mas quem tá, pra tudo funcionar, ele não consegue enxergar. Quem faz aquilo funcionar, cada um ali é uma peça, uma engrenagem importante, pra tudo funcionar. É preciso entender que jogador também joga sem bola, né? Com certeza. E uma coisa também importante se for pegar o time do Bahia do ano passado, Cauli tem a qualidade técnica absurda. Isso é indiscutível, é fato. Mas esse ano, chegaram também outros jogadores com a qualidade absurda. Então, ano passado, ele foi o protagonista. E esse ano, ele é, teoricamente, um coadjuvante, porque existem outros jogadores também que têm uma qualidade acima dele, em alguns momentos igual a dele. E aí entra o que Rainan falou. O torcedor, ele olha, mas o cara não tá bem. O cara não tá conseguindo dar aquele passe de antigamente. Mas às vezes tem uma saída que ele dá para um lado que abre o espaço para outro jogador chegar e construir a jogada. Então, assim, eu vejo muitos torcedores falando sobre a questão de Cauli. É um jogador indispensável, tanto que o Rogério Ceni em coletivo, ele traz muito sobre eu armei um esquema para Cauli jogar. Então, se ele armou um esquema para esse jogador fazer parte, é porque ele entende que aquele jogador ele é importante para o esquema tático, para o passe que ele acha pra Tassiano, amigo. É um jogador que não joga de cabeça baixa, que ele tá olhando pra tudo que tá acontecendo no campo, ele não precisa, ele sabe onde a bola tá, pô. Eu acho absurdo o pedido de Cauli no banco. O problema da torcida é porque quer o Cauli, que era o único jogador, era o protagonista, e driblava o time do Palmeiras para sair um gol, driblou o time do Corinthians para fazer o gol. No começo do ano ele ainda faz uma jogada dessa contra o Fluminense para fazer um gol na virada de 2-1, mas a gente tem que entender que o cara tá abrindo espaço, tá tocando bola. No jogo contra o Flamengo ele fez muito isso, a gente tá até comentando. Rafa, repete essa cena aí, Rafa, rapidinho, só pra gente ilustrar. Olha aqui, frisa aí, Rafa, por favor. O Cauli, ele, o olho tático do... O Cauli tá de cabeça em pé o tempo todo. Ele tá vendo opções que tá todo mundo marcado, tá? E aí ele carrega a bola, mas ele tá, de novo, com a cabeça em pé. Eles têm o controle da bola. Já sabe o que ele vai fazer com o pé, mas ele precisa que alguém, né? Olha o que ele faz. Toca, tá lá. Ele toca e já fala, volta em mim que eu já sei o que eu vou fazer. E o Bahia finalizou. Esse cara é um gênio. Não, e se você... Tá aí, rapaziada. Eu concordo, inclusive, sobre isso de Cauli. Acho que não tá isento de críticas, né? É um jogador que pode ser criticado como os demais, pode ser cobrado como os demais, inclusive pelo que ele entregou tecnicamente, principalmente no ano passado.
o nível de cobrança aumentou porque ele mostrou que pode mais, né? Porém, entretanto, todavia, a gente tem que prestar atenção também nas outras situações de jogo, né? Tem situações que às vezes não ficam tão claras assim, que a gente não consegue ter uma percepção tão aprofundada e que ele contribui muito. E de maneira geral, sobre o time, eu acho que o torcedor tem todo o direito de cobrar, né? E o torcedor cobra porque o time mostra que tem capacidade, sabe? Não é porque tá em 7º lugar que o torcedor tá reclamando. O torcedor tá reclamando porque foi um gol em 50 finalizações nos últimos 3 jogos. O time tá criando, tá produzindo, tá construindo jogar, tá fazendo mais difícil. E na hora de definir do ponto final ali, tá pecando. Então isso deixa o torcedor com esse sentimento de ansiedade, assim, né? De angústia, tentando entender. E é normal, faz parte do processo. O torcedor, como eu disse, reitero, tem total direito de poder reclamar, porque esse time mostrou que pode ir além, né? Mas tem coisa boa aí, e tem coisa boa sendo aplicada. E essas coisas boas eu acho que serão coroadas à frente, né? E aí, pro ano que vem, é subir o sarrafo, subir o nível, como disse a Alan ali, com mais dinheiro para poder contratar, já tendo um time bom e trazendo peças pontuais de um nível altíssimo para que esse time possa elevar mais ainda a sua capacidade. Enfim, gente, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Gostou? Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e deixa nos comentários a sua opinião. Um abraço, beijo no coração, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?